Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui para começar mais um culto. Para isso, iremos começar orando, como é o nosso costume. Obrigado, Senhor Deus, pelo dia de hoje. Obrigado por mais uma semana que temos passado. Venha ao nosso encontro para que possamos sermos cheios do Teu Espírito e aprendermos mais sobre Ti. Aceite também os nossos louvores. É a oração que eu te faço em nome de Jesus Cristo. Amém. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão.
este é o meu pão. Tua vontade feita. Este é o meu respirar. Este é o meu Amados, boa noite. É uma alegria renovar esse privilégio, esse momento de encontro, e principalmente quando nós temos diante de nós a palavra de Deus. Há sempre algo assim fantástico, maravilhoso, podermos nos deixar guiar, instruir, conduzir e sermos ministrados por esta palavra que é poderosa para transformar a nossa vida. E o tema de hoje é reavivando a alma pela palavra. Então essa palavra ela é fantástica e eu quero que durante esse tempo que nós estamos falando, isso tenha ficado bem consolidado no seu coração. Vamos orar para darmos início ao nosso momento de reflexão? Pai querido, nós te damos graças porque o Senhor nos dá o privilégio de mais uma vez termos a oportunidade de, junto a esses irmãos amados, queridos, a estes colegas e amigos, considerar a tua palavra diante do nosso coração. Pai, que teu Espírito possa nos orientar, dirigir, instruir, nos apacentar e principalmente, ó Deus, ministrar ao nosso coração, ao nosso espírito, através da instrução e do estudo da tua palavra. Sê conosco, abençoa-nos, conduz-nos diante da tua vontade. Oramos em nome de Jesus. Amém. O texto que nós temos para hoje encontra-se no livro de Neemias, mais uma vez, o capítulo 8. Nós vamos ler dos versículos 13 a 18, para que nós possamos então conduzir esse momento de reflexão. É uma continuidade daquilo que nós já temos visto em momentos anteriores. E eu gostaria que você me acompanhasse na leitura da palavra. Abra aí a sua Bíblia, faça esse exercício por amor a você mesmo. O seu contato com a palavra te traz algo especial. Com certeza, esse tato, esse aconchego entre você e a palavra traz coisas produtivas para a sua vida e anima o teu coração a querer aprender sobre ela. Nos diz assim a palavra do Senhor. No segundo dia do mês, os chefes de todas as famílias, os sacerdotes e os levitas, reuniram-se com o escriba Esdras para estudarem as palavras da lei. Descobriram na lei que o Senhor tinha ordenado, por meio de Moisés, que os israelitas deveriam morar em tendas durante a festa do 7º mês. Por isso anunciaram em todas as suas cidades e em Jerusalém: saiam às montanhas e tragam ramos de oliveiras cultivadas, de oliveiras silvestres, de murtas,
de tamareiras e de árvores frondosas para fazerem tendas, conforme está escrito. Então o povo saiu e trouxe os ramos, e eles mesmos construíram tendas nos seus terraços, nos seus pátios, nos pátios do templo de Deus, e na praça junto à porta das águas, e na que fica junto à porta de Efraim. Todos os que tinham voltado do exílio construíram tendas e moraram nelas. Desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, os israelitas não tinham celebrado a festa dessa maneira, e grande foi a alegria deles. Dia após dia, desde o primeiro dia até o último dia das festas, Esdras leu o livro da lei de Deus. Eles celebraram a festa durante 7 dias, e no 8º dia, conforme o ritual, houve uma reunião solene. Queridos, aqui o povo está desfrutando de uma alegria, de um privilégio que eles haviam, de alguma maneira, perdido desde que Israel foi levado para o cativeiro babilônico. Então, como é dito aqui, desde os dias de Josué, eles entraram na terra, começaram e concluíram a sua conquista, e depois, cada um vivendo lá a sua moda, acabaram por perder de vista essa ordenança do Senhor. E por isso veio, com certeza e com razão, a repreensão do Senhor, veio o cativeiro, veio a provação, e agora, depois de muito tempo, eles estavam sendo restituídos à terra da sua herança. Então, nesse contexto, nós vimos que Neemias veio e o seu principal pilar para a reconstrução da cidade era pedra, argamassa, mas, acima de tudo, era uma convicção de santificação das pessoas e a convicção de que ele estava dentro da vontade de Deus e de acordo com a palavra de Deus, que fez com que um povo antes exilado e desunido se unisse em torno e em prol de uma causa que, concluído o muro no tempo que foi concluído, deixou assombrado aqueles que sempre debocharam e que sempre duvidaram do Deus de Israel. Bom, agora, depois que eles tinham feito de uma maneira coletiva a leitura da palavra, como nós vimos no nosso último encontro, quando todo o povo foi apresentado à lei de Deus, quando eles se quebrantaram, agora os líderes são chamados e ministrados pela palavra. E diz aqui que no dia seguinte, depois daquele ajuntamento, ajuntaram-se os cabeças dos pais de todos os povos, os sacerdotes, os levitas, o escriba, e isso para atentarem na palavra da lei. Veja bem, eu tenho dito e tenho falado com você já há algum tempo que a palavra de Deus ela é preciosa e ela traz coisas sempre benéficas para as nossas vidas, mesmo quando ela nos repreende em nossa desobediência, nos repreende em nossa rebeldia, quando ela nos mostra o quanto nós somos maus e o quanto Deus é bom e principalmente como Deus é misericordioso para alcançar uma pessoa consciente dos seus pecados, assim como eu e você. E quando nós confessamos, Ele nos acolhe, nos perdoa e nos restaura diante dEle. Pois bem, Deus então agora, neste momento, Ele, depois de apresentar a lei, depois de passar para eles de uma maneira ampla e geral aquilo que eles estavam perdendo de bênçãos porquanto haviam se afastado da lei do Senhor, agora Deus chama aqueles que são responsáveis por instruir, por conduzir e por liderar o povo diante da presença do Senhor. E esta reunião, assim como todas as vezes quando nós nos reunimos diante da palavra do Senhor, é para trazer algo produtivo, benéfico
e, acima de tudo, edificante para as nossas vidas. Então, como é que está a sua alma? Ela está alegre? Ela está feliz? Na última semana em que nos encontramos, nós falávamos sobre o Dia dos Namorados. Passado o dia de comemoração, a empolgação é a mesma? Sem o presente, sem o agrado. Falta alguma coisa, né? A tua alma é igualzinha, meu amado. Ela precisa desse contato, desse aconchego. Ela precisa desse carinho, dessa aproximação com o seu Criador. E isso se dá de acordo como você lida com Deus através dos ensinamentos da sua palavra. Deixe-se hoje ministrar pela palavra do Senhor, para que a sua alma encontre alegria mesmo nestes tempos de crise. Quando nós olhamos para o contexto em que nós estamos estudando, nós percebemos então que um povo, outrora em dificuldades por causa do cativeiro, agora está redescobrindo a alegria de estar na presença daquele que é não só o seu Deus, como também foi agora o seu resgatador e o restaurador da sua condição anterior, antes do cativeiro. O povo agora está experimentando de novo a comunhão com Deus e com os seus irmãos de acordo com a vontade de Deus. Você quer ter a sua alegria reavivada, acesa de novo na sua paz, na sua relação com Deus? Abra a sua Bíblia, leia, estude, medite nela. O que nós encontramos aqui neste texto é algo de precioso, porque quando nós nos afastamos da Escritura, há um rompimento desse relacionamento precioso. Nós perdemos de vista aquilo que Deus tem de melhor para nós. Certa vez, o salmista, ele expressa essa preocupação consigo mesmo. Lá no Salmo 42, no versículo 11, o salmista ele está assim no momento de reflexão íntima e ele se pergunta assim: por que estás tão triste, ó minha alma? Por que estás tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, quer dizer, exultarei, eu glorificarei, eu cantarei, eu ainda me alegrarei na sua presença, porque Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Se você está vivendo com a alma amargurada, coração apertado, aquela sensação de que falta alguma coisa, falta a você a comunhão com aquele que te ama, a comunhão com seu Salvador. E essa comunhão pode ser restabelecida no momento em que você se debruçar a aprender, a estudar, a meditar na palavra de Deus. Ele vai te conduzir pelos caminhos que o trarão de volta a Ele. Jeremias, no capítulo 17, versículo 7 até o versículo 8, diz que é feliz o homem que confia no Senhor. No início do versículo 7. Como confiar em quem você não conhece? Mas como conhecer se você não buscar a fonte do conhecimento, que é a palavra? E quando você o conhece, o versículo 8 diz assim que aquele que conhece, então, ele é como árvore plantada à beira de um rio. As suas raízes entram profundamente na terra, em direção à água. E aí, mesmo que venha o tempo de dificuldade, o tempo de seca, essa árvore, esta planta, ela não se ressente. As suas raízes estão profundas e alcançar a fonte das águas. Ela continuará produzindo. E no caso da tua alma, continuará produzindo alegria. E como eu faço, pastor, para desfrutar desta alegria de alma, de coração? A alegria que está descrita nesse texto, que o
povo se alegrou. A primeira orientação é: separe tempo para o estudo da palavra. No versículo 13, nos diz assim: no segundo dia do mês, os chefes de todas as famílias, os sacerdotes e os levitas, reuniram-se com o escriba Esdras para estudarem a palavra. Querido, deixa para ler gibi, jornal, mensagem de WhatsApp, figurinhas mandadas em redes sociais. Isso você lê. Agora, a palavra de Deus, ela precisa ser estudada. E só o Espírito Santo pode levar você e a mim à compreensão daquilo que ele já de antemão preparou para não só o nosso conhecimento, mas também para a nossa alegria. Estuda a palavra, porque o conhecimento dela traz algumas coisas que nós, seres humanos, gostamos muito. Por exemplo, vitórias e bênçãos. Quando este mesmo povo estava para possuir, entrar na terra prometida, haviam muitos desafios. E Deus, então, disse a Moisés para ele preparar o seu sucessor, porque Moisés não entraria na terra prometida, e Deus indicou a Josué. Josué era um jovem que sempre acompanhou Moisés, mas faltava a ele a experiência do grande líder Moisés. E o Senhor, então, chega para Josué e diz o seguinte, capítulo 1, versículo 3. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem a planta dos seus pés, eu darei a vocês. Olha só, vou cumprir uma promessa na vida de vocês. Versículo 5. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei. Nunca o abandonarei. Você só precisa de algumas coisas. Versículo 6. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Então Deus estava falando: Josué, não tenha medo, eu vou ser com você, ninguém vai poder te resistir, porque ninguém pode me resistir. E se ninguém pode me resistir, eu estou com você, esquece, derrota não é algo que você vai conhecer. Mas o Senhor dá uma orientação direta e bem clara a Josué. Versículo 7. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido. Então, o segredo da vitória, da conquista da terra, de que ninguém vai te resistir, é você estar em obediência à palavra, à lei que eu já dei ao meu servo. E lei, querido, é algo que a gente não discute, a gente cumpre. Principalmente quando o que eu acho, o que você acha, pouco interessa diante daquilo que aquele que estabeleceu a lei disse para fazer. Se você concorda ou não, esse não é um problema de Deus. O problema é se você obedece ou não. Então, vitórias Deus tem para aquele que obedece. E a companhia permanente da sua presença. E as bênçãos, pastor? Deuteronômio, capítulo 28, do versículo 1 a 14, Moisés enumera as bênçãos que virão sobre o povo se o povo tomar determinado cuidado. Eu vou ler com você só do versículo 1 até o 4. Diz assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, seu Deus os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão.
Se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus, vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo, os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, os bezerros, os cordeiros, os seus rebanhos. E isso vai até o versículo 14, Deus enumerando as muitas bênçãos que ele derramaria sobre o seu povo se eles andassem em obediência à sua palavra. Vê como é importante você conhecer a palavra do Senhor? Não só conhecer, mas, acima de tudo, obedecer. Mas, pastor, eu não conheço tudo e eu não compreendo tudo. Então, obedeça aquilo que você já compreende. Deus não vai exigir de você algo que você não entendeu. Mas Ele não vai te deixar sem nenhum incômodo você dizer assim, eu não conheço, mas também não buscar conhecer. Então, eu não conheço não é desculpa, porque você pode conhecer. A Bíblia nos foi dada e o Espírito nos é concedido sem limite para todo aquele que quer conhecer a vontade de Deus. Abra o teu coração, querido. Se a tua alma está precisando de alegria, essa alegria ela tem um manual de instrução. O manual de instrução é a Bíblia. Recorra a ela. Separe tempo para estudar. Vitórias e bênçãos estão preparadas para você. Uma outra coisa que nos chama a atenção, como manter a alma feliz e alegre, é justamente fazendo desse estudo você descobrir o que Deus quer para você. Lá no versículo 14, nós lemos o seguinte, que eles descobriram na lei que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés que os israelitas deveriam morar em tendas durante a festa do 7º mês. Eles descobriram isso como? Lendo, estudando, que havia uma ordem que eles deveriam obedecer. Então, se você quer sua alma alegre, estude. E Deus vai mostrar a você o que Ele quer de você. Quando você estuda, Deus vai indicando, filho, eu quero que você faça isso. Olha, essas coisas não são boas para você. E Ele vai te conduzindo dentro da vontade dEle. E a vontade dEle é bênção. A vontade dEle traz alegria, traz gozo, traz satisfação, traz prazer à alma. Não perca o seu tempo, mas invista o seu tempo estudando a Bíblia, buscando saber o que Deus tem para você nas Sagradas Escrituras. Quando nós, então, lemos, Deus nos revela aquilo que Ele quer. Nós podemos perceber que hoje em dia, infelizmente, há muito cerimonialismo, coisas que não estão preceitas na Bíblia. Pastor, mas isso está lá nos 10 mandamentos, está lá na lei. Nós vivemos hoje no tempo da graça, mas a vontade de Deus ainda é soberana. Nós fomos libertos dos ritos. Presta atenção, da coisa ritualista, mas nós não fomos dispensados da obediência à palavra de Deus. Gálatas, no capítulo 2, versículo 11 a 16, narra-nos um episódio em que Paulo ele repreende Pedro quando ele chega para uma reunião. Pedro estava com as pessoas que não eram judeus. E aí, quando ele viu que Paulo chegou, ele e alguns outros começaram a se separar daquelas pessoas que não eram judeus, que a Bíblia chama de gentios. E Paulo então falou assim, Pedro, olha só, não está certo o que você está fazendo, não. Ele diz assim, você é judeu, mas vive como um gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? O que eu quero dizer para você? A questão de ler a Bíblia, ela vai nos trazer a palavra viva de Deus para o nosso tempo. Nós não queremos que você viva
no tempo da lei, como os judeus vivem ou como outros povos vivem. O estudo da Bíblia vai dizer para você como Deus quer que você viva, como Ele quer que você se relacione com Ele. Porque esse estudo é pessoal. E o seu relacionamento com Deus é único. Ainda que nós, em termos de adoração, o adoremos como corpo vivo. Mas cada um tem o seu relacionamento pessoal e indistinto com Deus. Então preste atenção. Leia e descubra o que Deus quer para você. Uma outra coisa que eu achei muito interessante, que eu quero compartilhar com você, é que as pessoas são responsáveis por sua obediência ou desobediência acerca das coisas de Deus. Ali eles leram e descobriram na lei do Senhor que havia uma ordem para que eles habitassem em tendas. Diante dessa ordem, eles poderiam ter duas atitudes: ou obedeciam a ordem ou desobedeciam a ordem. Você deve sempre escolher o que você vai fazer diante daquilo que Deus te manda fazer através da palavra. E você é o único responsável. Entenda que, dentro daquilo que Deus espera que se faça, nós somos individualizados. Cada um responde por si. É claro que sobre os líderes pesam, deveres maiores, mas cada um de nós é responsável pela sua obediência pessoal. Perceba no texto, as pessoas que ouviram isso, elas saíram, versículo 16, e o povo saiu e trouxe os ramos. E eles mesmos construíram tendas nos seus terraços. Não foi o pastor deles, não foi o sacerdote, não foi o levita, não foi o governador que saiu para colher para eles os ramos, para construir para eles as tendas. Não, cada um saiu em busca daquilo que precisava para cumprir a ordem de Deus. Não transfira para outros os privilégios ou as responsabilidades que você tem pessoalmente com Deus. Então, obedecer ou desobedecer é uma questão sua. É entre você e Deus. No versículo 17, diz assim que todos os que tinham voltado do exílio construíram tendas e moraram. Então perceba, versículo 16. Eles saíram e trouxeram. Ação praticada. Eles mesmos construíram. Versículo 17. Eles construíram e moraram. São atitudes pessoais. Você deve buscar pessoalmente esse encontro, esse momento seu com Deus. Porque não adianta que o outro faça. Porque hoje eu quero pensar em você, alegrar, reavivar, trazer de volta o gozo na tua alma. E isso, as atitudes dos outros não vão produzir em você. É o seu relacionamento com Deus, meu amado. É a sua busca pessoal. É a sua atitude que vai trazer alegria. Como o salmista, ele nos deixou expresso, e eu gostaria de parar aqui e pensar com você para concluirmos este momento. Ele estava conversando com a sua alma. Ele dizia lá: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Pergunta agora para a sua alma, para o seu íntimo, para o seu coração. Se você está passando por algumas tristezas, qual é a causa? E eu posso te afirmar pela palavra: é porque você se afastou dos caminhos do Senhor. Porque, como lemos no nosso último encontro, diz lá a palavra do Senhor em Romanos que nem a morte, a vida, as tribulações desse mundo, nada nos pode separar do amor de Deus. Nada, nada.
A única coisa que nos pode separar do amor de Deus é quando nós fechamos o coração para a sua palavra e não alimentamos devidamente a nossa alma. Assim como se você tivesse de ficar uma semana sem comer, o seu semblante estaria abatido. Assim a sua alma que se alimenta do trono de Deus, se não alimentada devidamente, ela vai te parecer triste e abatida. Sirva a ela os manjares e as delícias que se encontram no trono do Senhor. Deixa ela satisfeita. O salmista encontrou como resposta para essa perturbação, ele diz: ponha a sua esperança em Deus. Firme nele a sua alegria, porque assim, fazendo, eu o louvarei, porque ele é o meu Salvador, ele é o meu Deus. Coloca hoje todas as suas forças em conhecer a vontade de Deus para a sua vida, porque ele nos diz que ele sabe os planos que ele tem para você, planos de bem e de paz, e não de te fazer mal. Deixa Deus te conduzir, e a única maneira dele fazer isso é com que você possa ler e seja instruído pela palavra. E assim, tome a decisão de obedecer para que as bênçãos e as vitórias venham sobre sua vida. Não estou falando de falta de combate. Quando Deus prometeu a terra aos israelitas, eles tiveram de entrar em guerra com muitos povos, mas entraram na batalha com a certeza de vitória, porque o Senhor já tinha dito a eles: ninguém lhes poderá resistir, porque eu estou com vocês. Assim também, se você está passando por lutas, abasteça o seu coração, vá diante do trono de Deus, beba e coma do alimento sadio que é a palavra do Senhor, e deixe que a alegria do Senhor encha o teu coração, encha a tua alma, e assim você experimente todo o bem que o Senhor preparou para você. Deus abençoe a sua vida e que você faça da Bíblia Sagrada um instrumento de alegria para você, e a sua obediência resultará em vitórias, bênçãos, alegrias, não só para você, mas vai inspirar outros a buscar na mesma fonte que você encontrou esta alegria, a alegria de viver na presença do seu Deus, do seu Salvador, do seu Senhor, que é o nosso. Que Deus possa nos abençoar e nos animar a tomar esta decisão. Leia e estude a palavra do Senhor. Aplique ela à sua vida. Isso vai mudar toda a sua realidade e vai mudá-la para junto da vontade de Deus. Que Ele te abençoe. Amém? Um beijo no coração. Uma boa semana a todos.